Glória a Deus, glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ler o tema base da nossa escola de reciclagem, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a seguir. Todos já conhecem, mas vamos ler todo o tema, todo o texto que contém o tema da nossa reciclagem, encontrando nosso lugar no corpo. 1 Coríntios 12 e 12, a seguir. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém. Pastor Jonas, orando conosco. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai nosso que está nos céus, nós agradecemos, Senhor, por o grande privilégio que nos concede de estarmos mais uma vez reunidos aqui na Tua casa. Te agradecemos, Pai, pelo ar que expiramos, pelo dia de bênção. Também, ó Deus, agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Agora, ó Deus, aqui este grupo de obreiros
aqui comparecem, ó Deus, e juntos todos nós almejamos uma palavra que veio da tua parte, que venha, Senhor Deus, corroborar com o nosso ministério, com as nossas atividades, com os nossos atos cultuais, que o Senhor se digne abençoar o teu servo, que há de ministrar a tua palavra, e que ela possa alcançar a guarida em todos os corações aqui presente. Faça, Senhor, resplandecer a tua glória. Ajude-nos, ó Deus, a sempre fazer o melhor, porque, Senhor, sabemos que estamos fazendo para o Senhor, que é digno de tudo e de todos, ó Deus, os méritos, porque foi o Senhor quem fez tudo e nós não fizemos nada, mas o Senhor tem nos abençoado com tudo, mesmo quando não merecemos. Te adoramos, Pai, te exaltamos e te glorificamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Quero justificar aos irmãos a ausência do pastor Joel Amâncio, nosso patriarca. Ele viajou para o norte do Mato Grosso. Foi lá para Colíder, depois de Cuiabá, muito, tem que ir de avião. Um companheiro nosso, amigo de adolescência e juventude lá do Mato Grosso, em Jaciara, há 50 anos atrás, o pastor Joel celebrou o casamento dele. E ele ligou essa semana, faz um mês que ele ligou, mais ou menos, pedindo para o pastor Joel ir lá celebrar as bodas de ouro. As bodas de ouro, 50 anos depois. Maravilha, né? Que privilégio. O pastor Joel estava meio com, assim, né, desanimado. Uma viagem, avião e tal, não é? Falei, olha, pai, se eu fosse o senhor, eu ia. É um privilégio, uma honra, não é verdade? O senhor vai ver aquele álbum de quando o senhor tinha um cabelo pretinho, né? Não vou dizer de quando o senhor é magrinho, porque o senhor ainda é magrinho ainda, mas, né? Eu mesmo fui fazer uma bodas de prata, 25 anos, em Porto Epitácio, de um pastor que era garoto, quando eu celebrei o casamento dele lá na divisa do Paraná. E com surpresa ele me convidou, nem sabia que ele era pastor em Porto Epitácio. E eu fui um dia antes para celebrar bodas de prata dele. Quando cheguei lá, eles, na casa deles, foram me mostrar o álbum de casamento. E eu não acreditava no que estava vendo. Magrinho, sabe? Assim, né? E aquelas fotos daqueles irmãos, daquele álbum. E segundo o Elias, que é nosso amigo, está completando 50 anos de casamento, ele disse, ó, já tem mais de 70 convidados da nossa época, já lá de Jaciara, Rondonó, para aquela região, combinado de estar presente, mais de 70. Falei para ele, logo o senhor vai perder. O senhor vai perder de rever mais de 70 amigos daquele tempo, né? E ele se convenceu. E o doutor Alessio foi com ele de avião e foram para lá. Então, o doutor Alessio hoje comunicou comigo, disse, nós já chegamos, está a maior alegria aqui, está a maior felicidade, está uma coisa maravilhosa. E não é para menos, né? Não é para menos, é coisa importante mesmo. E também rememorar algo que aconteceu 50 anos atrás. Na verdade, isso é muito bom. Isso é muito bom. Meus irmãos, nós estamos recebendo nosso irmão Daniel. Fica em pé, irmão diácono Daniel, lá do Ibirapuera. Nosso irmão Daniel, ele trabalha
na plano de assistência funerária Bom Pastor, não é isso? Segundo ele, tem um plano bom para quem quer morrer, né, irmão Daniel? Tem um plano bom aí. E os irmãos que são pastores, dirigentes, ao final da nossa reunião, eles vão ficar uns 2 ali naquela porta, outros 2 lá embaixo, apresentando aos irmãos um folder, né, com alguns planos especiais, né? Irmão, é sério, tem pessoas que deixam essas coisas para a última hora, e as funerárias não têm piedade de ninguém, viu? Não tem misericórdia de ninguém, viu? Na última hora, eles enfiam a faca e aí torce o cabo ainda. Então, tem que resolver isso antes. Alguém na família precisa resolver isso antes, não é? E você nunca viu ninguém com 130 anos aí, já tem aí? Nem na cidade não tem, né? Então, não tem jeito. É melhor se prevenir, né? Eu fiz um túmulo aqui no Saudade 2, quietinho, não falei para ninguém da família. Comprei um terreno lá e fiz o túmulo quietinho. Falei, não vou falar para ninguém, senão os mais velhos vão dizer, está pensando o quê? Está pensando que eu vou morrer? Já está fazendo para mim? Não é verdade? Falei, não, eu vou ficar bem quietinho. Aí depois descobriram com muita calma. Aí para que está fazendo? Falei, não estou fazendo para nós não. Falei, não estou fazendo para nós não. Isso aqui eu estou fazendo para os parentes que já morreram, porque eu vou buscar eles aonde eles estão, esparramados pelo Brasil afora, não é? Família de pastor é assim, não é? Um morre numa cidade, fica sepultado lá. O outro morre em outra cidade, fica sepultado na outra cidade, né? E assim é a minha família. Tinha vários sepultados em vários lugares de São Paulo, né? E eu fui buscar mesmo, Colocamos tudo ali, os ossos, não é? Deu trabalho. E falei para os parentes, não é para nenhum de nós. Isso aí é para os outros que já morreram, né? Para não ofender. Na verdade, que tem gente que se sente ofendido. Então, os irmãos que interessarem, os pastores, dirigentes, falem lá na sua congregação, orienta, porque nós aqui, de vez em quando, na assistência social, recebemos uns pedidos aí meio complicados. Pastor, ajuda, porque morreu, e nós estamos sem condições, pelo amor de Deus. Mas, irmão, por que vocês não se preveniram? Agora vem com esse valor imenso aí para a gente cobrir. Não é assim, irmão. Por que não preveniu? Um valorzinho aí de R$20, R$30 por mês resolve o problema, não é não, irmão? É menos que isso, está entendendo? Todo mundo tem que prevenir, está entendendo? Muito bem. Nós temos também, meus irmãos, um grupo de amigos. Recebi essa semana o Dr. César, que é o proprietário da faculdade ISCA. Tem alguém aqui que conhece o Dr. César? Levanta a mão. Aí o pastor Jurandir conhece, o pastor Silas conhece, né? Ele veio aqui, nos surpreendeu, marcou o horário, esteve comigo aí pelo menos 1 hora ou mais, conversando, e propondo uma parceria conosco para colaborar com os nossos jovens. Temos muitos jovens, né? Muito embora eu pedi para eles virem aqui na reunião dos jovens, que é a partir de amanhã. Parece que virão aí, né? E mostrei para ele a necessidade. Meus irmãos, eu aproveitar um pouquinho o tempo. Eu fui pastor em vários lugares, já fui pastor em favelas e fui pastor quando fui pastor em Jaboticabal, cheguei ali em Jaboticabal há 26 anos atrás. Ali é uma cidade que tem várias universidades, Jaboticabal. Eu nem sabia.
Ali tem várias universidades, Jaboticabal, parece que tem 4 universidades. Quando chega às 6 horas da tarde, vai entrando na cidade os ônibus das cidades circunvizinhas. Entram centenas, talvez até milhares de ônibus. A irmã Ivete é de lá, o pastor João morou lá, né, pastor João? Entope a cidade de ônibus com jovens das cidades vizinhas. E na igreja, eu perguntava para os irmãos assim: quantos jovens tem aqui, quantos irmãos tem formado aqui? Ó? Nenhum. Tinha nenhum. Falei, gente, pelo amor de Deus, vocês moram numa cidade que tem 4 universidades e vocês não têm um aqui formado numa faculdade, gente. E comecei a provocar, porque a igreja, meus irmãos, pastores, dirigentes, ela é o que você é. Ela é o que você é. Está entendendo? Se você for ignorante, a igreja toda vai ser ignorante. Se você for culto, a igreja toda vai ser culta com o tempo. Está entendendo? Se você for educado, a igreja toda vai ser educada com o tempo, porque você vai ensinar aquilo que você sabe. E eu passei 13 anos e pouco ali. E eu contava a minha história para eles, porque eu já fui cortador de cana. E como lá tem muito canavial em volta, eu dizia para a mocidade: tudo bem, vocês não querem estudar? O canavial está aí mesmo, ó, esperando vocês. Facãozão de 2 quilos, viu? Esperando vocês, viu? Tá bom? Vocês também, moças, viu? Vocês vão casar com cortador de cana, viu? Motorista de caminhão de cana, né? Porque ninguém quer estudar, né? E comecei a provocar. Quando chegava na época de vestibular, eu trazia o pessoal das faculdades para a igreja, para eles fazer promoção. Hoje, vocês chegam lá naquela igreja, não é mais aquela, é uma outra do tamanho dessa, quase, cheia de advogados, engenheiros, agrônomos, médicos veterinários, cheio, viu? Mestres, doutores. Poucos dias, minha esposa falou de uma menininha, né? Uma menininha lá pequenininha, naquele tempo lá, filha do tesoureiro nosso. Disse como é que ela chama, bem? A Michele é doutora, né? Doutorado nos Estados Unidos, a Michele. Era uma moreninha, menininha assim, ó, que vivia com a chupeta na boca perto de nós. Está entendendo? É o tesoureiro, filho do tesoureiro lá. Até hoje ele é nosso tesoureiro lá. Está entendendo? Irmãos, enquanto Jesus não vem, nós temos que viver nessa vida. Enquanto Jesus não vem, nós temos que trabalhar, que estudar, que comer e ensinar nossos filhos. Entendeu? Enquanto Jesus não vem, eu tive um pastor idoso, idôneo e doutor também. Ele falava 4, era 5 idiomas, até alemão. E nunca sentou numa escola, nem de primário. Pastor Eliseu Queiroz. Escreveu dezenas de livros, era autodidata. Vocês conheceram ele. Ele morreu com 103 anos de idade. Faz uns 2 ou 3 anos que ele faleceu. 103 anos de idade. Ele dizia assim: nós devemos viver nesta vida como, na vida física, material, como se Jesus voltasse daqui a 1000 anos. E na vida espiritual, como se Jesus voltasse amanhã. Então, olha que maravilha, né? Um homem de Deus, já está na glória celestial e passava certas mensagens para nós. Um homem culto, nunca sentou na faculdade, mas não é por isso que nós também não vamos sentar, né? Ele não teve oportunidade. Ele era um alagoano, viveu na pobreza, na miséria lá de Alagoas, na beira do São Francisco, né? Mas
não pôde ter professor, mas era autodidata. Ele mesmo estudou, comprava livro. A biblioteca dele tinha mais de 5.000 livros. Lia alemão, lia e falava alemão, inglês, viu? Era assim. Escreveu dezenas de livros, tem aí. Então, vamos nos esforçar. Não podemos ser mente preguiçosa. Até os de média idade, até mais idade, pode estudar. E o doutor César propôs para nós, olha o que ele vai fazer. Para os jovens, ele mandou, meu filho estava dizendo que ele mandou dizer que vai doar para ser sorteado aqui, entre os jovens, a partir de amanhã, 6 vagas com bolsa de estudo de 100%. Olha só, 6 jovens nossos, que virão de toda a nossa região aqui, ganharão bolsa de estudo de 100%. Não vai pagar nada. E segundo a informação, todos os nossos jovens que chegarem com cartão de membro da nossa igreja, Assembleia de Deus Belém, lá na secretaria já terão pessoas preparadas, esperando para dizer assim, eu sou da Assembleia de Deus, está aqui meu cartão de membro. Já tem, de começo de conversa, 40% de desconto de bolsa de estudo. Só por ser membro da nossa igreja. 40% já. Claro que se conversar mais um pouquinho, demonstrar mais alguma coisa, a sua necessidade, da necessidade da família, provavelmente esse 40% vai subir um pouco mais. Ele falou essas palavras para mim. Falei para ele do nosso projeto Semear, que é o projeto lá no Ceará, no sertão do Ceará. Ele falou, o que o senhor precisa para a igreja, para o senhor? Eu falei, ó, nesse momento, o que eu acho que vocês poderiam nos ajudar é com o projeto Semear, lá no Ceará. Contei tudo para ele e falei, olha, nós já ganhamos as carteiras para os alunos, mas está faltando as mesas, os arquivos, né? Cadeira para os professores, e pode ser usada, não tem problema. As carteiras que nós ganhamos da Anhanguera são usadas, mas estão em perfeitas condições. Já levamos para lá, já estão nas 7 salas de aula que nós temos lá, e agora só falta as mesas, mesa para o professor, a lousa, que hoje em dia aquelas lousas que escreve com pincel atômico, né? Essas coisas. Ele falou, deixa comigo, nós vamos resolver tudo isso aí. Então combinamos deles virem hoje, e também para com os jovens, porque hoje temos aqui os líderes, os pastores, que poderão multiplicar esta informação lá nas suas congregações, e durante a semana, os próximos dias, eles virão para falar com os jovens. Estão aqui representando a Faculdade ISCA, o professor Paulo Piantoni, muito bem, fica em pé. Coordenadora pedagógica Alessandra Pascotto, coordenador de comunicação social José Luiz Pinotti, e supervisora comercial Janaína Oliveira. Vem a equipe toda aí, ó, vai deixar tudo fechado. Vamos recebê-los com bem-vindo em nome de Jesus, digamos amém. Algum de vocês querem ter a oportunidade de dar uma palavra? Tem liberdade, pode vir. Boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui reunido e agradecer ao pastor Levi por essa oportunidade que nos deu de nós montarmos essa parceria. Realmente, confirmando tudo que o pastor Levi falou, um pouquinho mais, professor, do 40%. Para determinados cursos nós vamos chegar a 55%. E em apenas 2 nós vamos a 30%. Então foi aquele a mais que ele falou está concretizado. Quanto ao projeto do Semear, também está confirmado as carteiras, a gente vai doar mais carteiras. E essa parceria, qual é o intuito? É o que sempre a igreja faz, aproximar as pessoas,
nós vamos dar cultura, conhecimento e habilidade, porque o nosso mercado está exigindo isso aí cada vez mais. Essa tecnologia que está aumentando, as faculdades precisam estar sempre atualizadas para que o nosso aluno seja no futuro grandes pessoas. E o ISCA Faculdade tem aqui em Limeira uma história muito grande. Nós começamos aqui em 1970. Pessoas ilustres da cidade, daquela querida Limeira, passaram pelo ISCA, por vários cursos. Nós temos uma infinidade de ofertas de cursos. Nós estaremos apresentando na terça-feira para os jovens e faremos o sorteio de 6 bolsas completas, 100%. Tudo confirmado, professor. Então, eu agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite a vocês. Muito obrigado. Felicidades para o senhor, muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos colocar-nos em pé neste momento, meus irmãos, para dar oportunidade. Se tiver algum obreiro, irmão, sem apostila da nossa reciclagem, lá no fundo, olha. Lá no fundo tem os nossos irmãos lá com as apostilas lá para fornecer aos irmãos. É bom pegar para acompanhar. Nosso companheiro, nosso irmão André, vai estar nos ministrando nesse momento. Os nossos professores, coordenadores do ISCA, não são obrigados a estar conosco. Fiquem à vontade para sair. Nós não consideraremos falta de educação de forma nenhuma, porque é um trabalho especial para os pastores, viu? Mas tem toda a liberdade. O que vocês vão ouvir aqui, se ficarem, é a palavra de Deus. Mas eu entendo se vocês não puderem estar, viu? Nós estamos vendo, não sei se eu estou vendo ali atrás, esse barbudinho aí, pastor? Não é o pastor que veio hoje falar comigo, não, né? Ah, não é. É, porque veio um... Ah, sim, você veio junto com o doutor César, né? Muito bem, agora estou reconhecendo. É que hoje veio um parecido contigo. Ele chama de Taisso, um pastor, sabe? Aí eu convidei ele para vir hoje. Está aqui o pastor Taisso. Camarada, rapaz, tem uns 200 quilos, viu? Michael Tyson, né? Como é que tá? Eu falei, venha hoje com a esposa e tal. Ele ficou de vir. Estava parecido com aquele rapaz ali, mas não é. Esse rapaz é o que acompanhou o doutor César. Estivemos 1 hora, mais ou menos. Aí a Luzilé também, né? Tudo bem, graças a Deus. Então, nesse momento, o nosso irmão André vai tomar a palavra e nos ministrar esta noite. Vamos recebê-lo com bem-vindo em nome de Jesus. Digamos amém, irmãos. Irmão André, pode chegar. Tem toda a liberdade. Difícil é ficar... Não, você está em casa, você é filho da casa. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estive comentando com o pastor Levi, né? Difícil é ficar em liberdade, né, irmãos? Diante dos irmãos aqui. Mas sou grato a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos, né, irmãos? Para aprendermos juntos a palavra de Deus. É certo que pela programação era para eu estar falando no domingo, né? Mas houve alguns contratempos. Aí o pastor nos ligou e tivemos a oportunidade de estar aqui, né, irmãos? Os irmãos não estranhem se às vezes tiver algum relapso assim de memória, ou parecer que eu estou meio assim. É que para mim é como se eu estivesse ministrando de madrugada, né? Eu até comentei com o pastor, eu trabalho à noite. Quando ele ligou para mim por volta da 1 hora, eu estava andando, eu não tinha nem dormido ainda, tinha trabalhado à noite e tive que fazer várias correrias e agora dormi um pouco à tarde e pela misericórdia de Deus estamos aqui, né? Como o pastor mesmo comentou já, né, já leu, só vou estar lendo aqui o tema que foi me confiado, né? O versículo tema diz, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Mas o tema a mim confiado era o cuidado com ações que prejudicam o corpo. Os irmãos podem se assentar, já foi lido já o texto base do estudo, né, irmãos? Então o tema que nos foi confiado é o cuidado com ações que prejudicam o corpo de Cristo, a igreja, né, irmãos? E desde que foi nos confiado
oportunidade de estar ministrando, né? Confesso que é frio na barriga, é joelhos que se cumprimentam, porque é a primeira vez que a gente tem uma oportunidade de algo assim, né, irmãos? E eu estou aqui diante de pessoas que desde que eu me converti, quando eu vim para a igreja com 15 anos de idade, eu cresci ouvindo. Me converti no ano de 1996, dia 17 de novembro, né, foi quando eu tomei a decisão por estar. E ouvi muitas vezes, muitos dos irmãos que estão aqui, tive a oportunidade de ouvir pastor Josias, quando ia pregar nos congressos Jardim Nova Europa, o pastor Heleno, pastor Jurandir. Até hoje não esqueço de uma das consagrações de jovens que o pastor Alexandre realizava na época de manhã. O pastor Jurandir esteve lá ministrando, nunca mais esqueci um estudo que ele deu sobre espírito, alma e corpo. Já faz certo tempo, né, irmãos? Mas eu louvo a Deus, né? Como o pastor Levi mesmo citou, eu estou congregando aqui na sede desde 2014. Durante 17 anos congreguei na congregação do Jardim Nova Europa. Ali ajudei e pude estar trabalhando ali junto com a mocidade, dando aula na escola bíblica dominical. Pois aprove a Deus eu estar vindo aqui para o Templo Central e está já quase 5 anos que eu estou com os irmãos, né, irmãos? E quando eu estava orando, buscando a Deus, né, irmãos, tentando entender, né, qual era o desejo de Deus para a igreja, né, irmãos? Aí na introdução que eu coloquei aí para os irmãos, está aí, eu coloquei assim, ó: sabemos que na igreja, uma vez que o texto base da lição é o versículo 18 da carta aos Coríntios, nós sabemos que na igreja de Corinto não faltava dom algum. Conforme está no versículo 1 do capítulo 12, de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, está escrito: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E que o apóstolo Paulo, usando como ilustração os membros do corpo, traz esclarecimento sobre manifestação dos mesmos na igreja. Por que o apóstolo Paulo usa o corpo humano, os membros do corpo? Porque ele quer passar para os seus leitores, para o seu ouvinte, que a igreja é um organismo, não uma organização. Se a igreja fosse uma organização, ela teria o cabeça, mas como um organismo, ela tem a cabeça, que é Cristo. Então ele está passando essa ideia e mostrando que havia vários dons. Durante o contexto aqui do estudo, vai estar falando sobre vários ministérios. Como os estudos eram uma série de sequência, os irmãos que me antecederiam iam estar falando sobre a posição no corpo, ia estar falando sobre você procurar, sabendo qual é o seu local no corpo de Cristo. E a mim estaria confiada a missão de estar falando sobre os cuidados que nós, como membros desse corpo, temos para não tomarmos atitudes que venham prejudicar esse corpo, que é a igreja de Cristo. E Paulo ali, usando os membros, ele está tentando explicar, esclarecer essa manifestação desses dons. Infelizmente, havia ignorância acerca dos dons na igreja, ou seja, do funcionamento. Conforme ele escreve no versículo 1 do capítulo 12: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E esta ignorância aos dons, a manifestação dos dons e a operação dos dons, estava prejudicando o corpo de Cristo. Analisaremos a seguir algumas ações prejudiciais ao corpo, ou seja, a igreja, que nós membros da igreja podemos cometer. Eu estive aproveitando todo o capítulo 12, que é considerado o capítulo dos dons espirituais, para estarmos ali. Como a Bíblia ali está falando acerca dos dons, não quero que sejais ignorantes, é bem provável que a gente temos que estudar e observar algo mais. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja espiritual, nós vemos uma igreja sobrenatural. Quando nós estamos falando de dons espirituais, nós estamos falando de algo que acontece após um outro evento muito extraordinário na vida do crente. Porque os dons espirituais, ele vai estar falando sobre o que? Os dons do Espírito Santo.
Mas para os dons do Espírito Santo começarem a operar na vida do crente, ele precisa passar por um outro evento, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Mas para o crente ser batizado no Espírito Santo, antes ele precisa passar por um outro evento, que nós chamamos de regeneração. Então o Espírito Santo ele vem e convence. Uma vez o crente convencido e se arrependendo dos pecados, o Espírito Santo vem habitar nele. Uma vez o Espírito Santo habitando na vida da pessoa, essa pessoa passa a ter o Espírito Santo. Uma vez a pessoa tendo o Espírito Santo e se dedicando espiritualmente e buscando ao Senhor, se dedicando à vida, essa pessoa passa a ser cheia do Espírito Santo. E uma vez essa pessoa cheia do Espírito Santo, continuando a buscar, continuando a se dedicar, a se dedicar ao Senhor, então ela se torna batizada com o Espírito Santo. Jesus a batiza com o Espírito Santo. Uma vez a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela continuando a sua dedicação, continuando a sua busca, ela começa a ser usada nos dons do Espírito Santo. Os irmãos percebem que é um processo. Só que, qual é o tempo desse processo? Os discípulos serviram a Jesus Cristo durante 3 anos e meio. Depois que Jesus ressuscitou e durante os 40 dias que ele esteve apresentando ali, conversando com os discípulos, em João 20, 21, se eu não me engano, não me falha a memória, quando Jesus está ressuscitado, ele entra no local onde os discípulos estavam e disse assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprando sobre eles disse: recebei o Espírito Santo. Mas ali não aconteceu nada, mas eles receberam. A maior parte dos irmãos, se forem estudar, vão entender que esse recebimento que os discípulos tiveram foi em relação à regeneração, porque eles receberam o Espírito ali, e depois Jesus diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então eles ficaram, como Jesus apareceu por 40 dias, e depois que ele ascendeu aos céus, durante esses 40 dias, no 50º dia, que seria o Pentecostes, que é a festa depois de 50 dias da paz, entendemos que houve 10 dias em que eles estiveram no cenáculo orando e buscando ao Senhor. No dia de Pentecostes, então eles foram batizados com o Espírito Santo. E logo a seguir, Deus começou a manifestar o quê? Na vida dos apóstolos? Os dons espirituais. Vemos Pedro, uma pessoa que negou a Jesus Cristo diante de 3 pessoas ali que, não, humanamente falando, não tinha tanta autoridade, tanta questão assim, já estava pregando, usando com poder extraordinário, fazendo milagres, quando Pedro e João subiam ao templo. Depois nós vemos as sombras de Pedro curando, vemos o dom da ciência se manifestando na vida de Pedro, no caso de Safira e Ananias, vemos os milagres acontecendo no ministério de Filipe, depois no ministério de Paulo, e assim por diante. É bem provável que o que eu estou falando aqui, para alguns dos irmãos, seja um assunto totalmente novo. Ou talvez vocês nunca tenham ouvido, talvez de uma forma tão clara que eu estou dizendo. Porque, infelizmente, em nossos dias, as questões espirituais, em relação aos dons, ao batismo do Espírito Santo, está sendo silenciada. E quando nós vamos olhar para a história da igreja, todas as vezes que a igreja se alavancou e operou de forma extraordinária no local onde ela estava, nós percebemos a descoberta do Espírito Santo por alguns. O que diferencia o movimento pentecostal ou a igreja pentecostal das igrejas que nós chamamos de tradicionais é que nós cremos que o Espírito Santo opera além da regeneração. As igrejas tradicionais creem que o Espírito Santo vem e regenera, e pode até encher do Espírito Santo, mas eles não creem no batismo no Espírito Santo com evidência no falar em línguas estranhas. Eles não vão além disso. Nós, da igreja pentecostal, da igreja Assembleia de Deus, cremos assim. A Assembleia de Deus cresceu assim, anunciando a atualidade do batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais. Nós cremos que isso acontece,
mas hoje nós cremos na nossa doutrina, no nosso ensino. Mas na prática, nós cremos assim? Nós estamos falando com um obreiro, e eu pergunto para o irmão, qual foi a última vez que teve um batismo no Espírito Santo na sua igreja? Qual foi a última vez que teve um batismo? Eu lembro que eu estava conversando com o pastor Jonas disse que estava conversando com um irmão, e ele falou sobre a importância do batismo no Espírito Santo. Esse irmão falou, eu não sei o que é batismo com o Espírito Santo, e também nem estou preocupado em saber. Um irmão. Mas vejam bem, Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. Nenhum dos discípulos ousou a viver o seu ministério sem ser batizado. Vamos falar na nossa linguagem, sem ser ungido, sem ter a unção do Espírito Santo. Então qual que era o problema? A ignorância aos dons. Mas talvez o problema da nossa igreja hoje seja a ignorância à operação do Espírito Santo, seja a ignorância ao poder do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que quando foi pregar a eles, não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em que? Demonstração de Espírito e poder, para que a fé da igreja não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no quê? No poder de Deus. Foi tema de uma de nossas reciclagens nesses últimos anos, que o reino de Deus consiste em quê? Em virtude, ou seja, em poder. A igreja, irmãos, é um organismo vivo. Agora você fala assim, irmão André, é um presbítero, nós nem conhecemos você, como você está falando isso? Eu trouxe aqui a revista da Escola Bíblica Dominical, não sei se os irmãos lembram dessa capa. Primeiro trimestre do ano 2000, faz tempo, né? Numa apresentação, uma carta de envio aos que seriam estudados, o nosso pastor, José Wellington Bezerra, pastor presidente, diz assim, ele mostrando a indiferença e a letargia espiritual pelos quais passa a igreja de Cristo, levando o povo de Deus a conformar-se a este mundo, contrariam frontalmente a recomendação do apóstolo Paulo em Romanos 12:2, que diz para nós não nos conformarmos com este mundo. Isso o pastor José Huerto escreveu para os alunos do ano 2000. Já se passaram 19 anos praticamente, porque esse é o primeiro trimestre, né? Já estamos em 2019. E isso vem, olha só, em 2000, vem inibindo a atuação do Espírito Santo em nosso meio. Por conseguinte, temos de tomar uma firme posição em busca do avivamento espiritual. Olha o que ele diz: se compararmos a nossa igreja a outros movimentos e denominações, teremos a impressão de estarmos bem adiantados espiritualmente. Mas, se nos voltarmos às nossas origens, haveremos de constatar tristemente: já estamos perdendo a pujança do movimento para nos transformarmos numa denominação. E se não tivermos cuidados, deixaremos de ser organismo para nos tornarmos em organização. Você sabe o que isso significa? Significa a perda de nossas características como igreja e povo de Deus. Por isso temos de clamar a Deus por um avivamento espiritual com a máxima urgência. Isso no ano 2000. A última questão que eu vou estar lendo. É urgente, pois que arvoremos nossas antigas bandeiras, que se acham arriadas em não poucas igrejas. Jesus salva, quem lembra ainda? Batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades e breve voltará.
Quem é da época que todo pregador que ia pregar dizia: eu não sei pregar, mas eu sei que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades e breve voltará? Quem é dessa época? Quem ouviu isso nesses últimos dias na sua igreja quando o pregador foi pregar? Quem ouviu isso? Você chamou o pregador e o pregador disse: olha, irmãos, não esperem nada de mim. Eu não sou muito sábio, não sou tão profundo nas escrituras, mas eu sei dizer que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura as enfermidades e que em breve voltará. Isso aqui não é preocupação minha, é preocupação do pastor da Convenção Geral das Assembleias de Deus. E se eu quisesse ainda usar um pouquinho mais, ele está com medo do movimento pentecostal se tornar monumento pentecostal. A Assembleia de Deus é conhecida no mundo como o maior movimento pentecostal. Porém, se não tomarmos cuidado, seremos um monumento, onde as pessoas virão e dirão: neste lugar, em algum tempo acontecia isso. Neste lugar acontecia isso. E as pessoas vão dizer: e hoje? Hoje é só memória. Deus não nos chamou para sermos uma organização, nos chamou para sermos um organismo vivo. E se nós ignorarmos isso, essa nossa ignorância vai prejudicar a nós e prejudicar o corpo. Se você calça um sapato apertado, está prejudicando quem? O seu pé ou você? Está prejudicando o pé ou você? Quando prejudica seu pé, prejudica você? Quando o irmão que trabalha com martelo dá uma martelada no dedo, ele martelou o dedo ou martelou ele mesmo? Essa ideia que Jesus Cristo está querendo trazer para a igreja. Quando um membro da igreja não está indo bem, consequentemente você não irá bem. Quando uma parte da igreja não está cumprindo com a sua missão, você terá dificuldade para cumprir a sua. Somos membros uns dos outros. Agora, ignorar o propósito, a diversidade dos dons. Os dons espirituais, aí no tópico A, diz que eles revelam o senhorio do Senhor Jesus. Eu até trouxe os versículos, já coloquei todos os versículos aí para ficar mais fácil para os irmãos não ficarem folheando a Bíblia. Mas está ali, 1 Coríntios 12:3, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema, ou seja, amaldiçoado. Porque na época, quando Jesus foi crucificado, a cruz era para quem era amaldiçoado. Então os judeus da época entendiam, as pessoas da época, que Jesus tinha sido amaldiçoado. Mas segundo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que quem recebeu o Espírito Santo não consegue dizer que Jesus é amaldiçoado. Mas ele diz que Jesus Cristo é o Senhor. No grego, kurios, Senhor no sentido divino. Jesus é Deus, Jesus é o dominador, Jesus é o governador. Quem tem o Espírito Santo, ele confessa com uma convicção sobrenatural. Ele não diz que Jesus é Senhor por dizer que Jesus é Senhor. Ele diz que Jesus é Senhor porque do seu coração, do seu íntimo está fluindo a unção do Espírito, fazendo com que ele diga que Jesus é o Senhor. E por que eu falo? Nós pentecostais costumamos dizer que um fogo arde na alma. Mas João, relatando as palavras de Jesus, Jesus disse: aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E ele escreve: e isto dizia ele acerca do Espírito que haveriam de receber.
Porque não tinham recebido, porque o Senhor ainda não tinha sido glorificado. Que glória é essa? Jesus ainda não tinha sido ascendido aos céus, mas quando Jesus ascendeu aos céus, foi glorificado, o Espírito foi derramado. E assim se cumpriu a profecia de Isaías 44, versículo 3: derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, e o meu Espírito sobre a vossa descendência. Acerca dessas coisas nós não podemos ignorar. Nós não podemos. A Igreja Assembleia de Deus sempre foi, como diz o nosso pastor que escreveu aqui, nós sempre estivemos à frente. Tudo que existe de escrito sobre coisas pentecostais, sobre dons espirituais, saiu do meio de nós. São escritores pentecostais que viveram dentro das igrejas pentecostais. Tem até um escritor norte-americano chamado Jack Deere, que a CPAD publicou um livro dele, que ele era tradicional, mas ele escreveu um livro escrito Surpreendido pelo Poder do Espírito Santo. Ele era, vamos dizer assim, um inimigo da doutrina pentecostal, até que convidou um pastor pentecostal muito conhecido nos Estados Unidos para pregar na igreja dele. E quando esse pastor pregou lá, Deus fez um movimento extraordinário, e ele ficou assim, surpreso, porque ele tinha todos os argumentos, tudo escrito para dizer que aquilo não acontecia, mas ele viu com os próprios olhos o Espírito Santo movendo. Ele viu pessoas, membros da sua igreja, sendo libertas de demônios. Ele viu pessoas sendo curadas. Amados irmãos, às vezes nós dizemos nos últimos dias que o que falta para a igreja é palavra. Eu não estou dizendo que não falta palavra, mas o que falta para a igreja muitas vezes no nosso dia é liberdade para o Espírito Santo operar no meio do seu povo, através da pregação genuína da palavra. Ei, Shalai Kandarai. Os dons espirituais glorificam. Em João 16, 13 e 14, o que diz a palavra do Senhor? Vou abrir rapidamente aqui, que eu aí acabei não trazendo aí no texto aí, mas só para complementar. João 16, 13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito opera para glorificar a Cristo. Ninguém recebe revelação do Espírito dizendo: eu vou te levantar, eu vou te tornar conhecido, eu, ó pregador, você, ó fulano de tal, você será conhecido, você terá um nome. Raramente isso vem do Espírito Santo. O Espírito Santo não exalta homens, o Espírito Santo exalta Cristo. Ele exalta Cristo. O Espírito Santo não tem interesse em tornar o irmão André conhecido no mundo inteiro, não tem interesse em tornar o pastor Levi conhecido no mundo inteiro, não tem interesse em tornar ninguém aqui conhecido no mundo inteiro. Ele tem o interesse de tornar Cristo conhecido no mundo inteiro. Halai Shurikaias. Veja bem, os dons espirituais são concedidos para edificação da igreja, aperfeiçoamento dos santos, nos levar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e nos guiar do engano dos homens. Porque existe uma divisão entre os dons espirituais. Existem os dons de operação, que são os 9 dons classificados no capítulo 12, mas tem os dons de ministério, que vai ser o assunto dos irmãos que com certeza trarão as próximas palestras, os próximos estudos. Mas veja bem, 1 Coríntios 14, 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, abundar neles, para edificação da igreja. O fundamento, diz a Bíblia, é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento senão que já foi posto, Jesus Cristo. Mas a edificação da igreja sobre esse fundamento, pelo que entendemos, é pela operação do Espírito Santo através dos dons. Quem trabalha para edificar a igreja? O Espírito Santo.
E se o Senhor não edificar a casa, diz o salmista, em vão trabalha quem? Os edificadores. Mas como nós estamos falando com obreiros, eu lembro que não sei se é uma fala do pastor Levi ou de outro obreiro, mas ele dizia que o obreiro tem que ter o quê? Costa o quê? Costa larga. Você não quer que a sua igreja seja edificada? Você não quer que a sua igreja cresça em Deus? Incentive a sua igreja a buscar as coisas espirituais. Incentiva a igreja a buscar os dons espirituais. Ensina a igreja a ser usada nos dons espirituais. E então a igreja será edificada, porque o que edifica é a ação dos dons espirituais. Quando nós olhamos lá em Efésios 4, 12, 16, diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Você quer que os seus irmãos na igreja sejam santos, sejam aperfeiçoados? O que você precisa? Da atuação desses 5 dons ministeriais da sua igreja. O que aperfeiçoa a igreja? O ministério apostólico, o ministério dos profetas, o ministério de evangelista, dos pastores e dos doutores. Esses dons ministeriais, que podemos dizer que são dons de serviço, são, vamos dizer assim, dons permanentes, são pessoas que são homens dons. Os irmãos lêem um pouquinho antes, o versículo diz que subindo Cristo aos céus, deu dons aos homens. Esses são dons de caráter permanente. A quem Deus deu o dom de evangelista, ele vai ser evangelista e permanente. Diferente dos dons de operação, como o caso do dom da profecia, que é um dom esporádico, que ele manifesta de forma temporária no meio da igreja e te usa, ou da forma variedade de língua ou de milagre. Então nós classificamos aí dons ministeriais e dons temporais, aí esporádicos, ou dons de operação. Mas esses dons atuam para o quê? Aperfeiçoar a igreja. Entenda uma coisa, irmão, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade, não é o seu intelecto, não é a técnica. Não adianta comprar livro de administração de empresa e tentar implantar na igreja para fazer as coisas dar certo. Não vai dar certo, porque a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo vivo de Deus. E como o organismo precisa receber direto da cabeça a ordem, e a ordem vem através do Espírito Santo. Mas se ignorarmos isso, vamos prejudicar o corpo. A igreja vai definhar, a igreja deixará de ser espiritual, a igreja deixará de ser sobrenatural para ser uma igreja carnal e superficial. Não precisa ir longe, eu não conheço nenhuma igreja fora de Limeira. Se eu falar para os irmãos, eu não conheço nem a maior parte das igrejas fora daqui da sede. Eu sou normalmente aquele obreiro extremamente caseiro. Quando eu estou congregando num lugar, eu fico ali. Raramente eu saio. Então, eu não posso. Mas os irmãos convivem, sabem o que está acontecendo. E eu creio que o Espírito Santo está falando com o irmão. E está mostrando o caminho para os irmãos. Aperfeiçoamento do santo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Você tem problema de desunião na igreja? Temos. O que resolve? A atuação dos dons. Conhecimento do Filho de Deus. Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, ou o Filho de Deus. Por quê? Ignorância aos dons. Está faltando o mestre lá. Está faltando o doutor, está faltando o pastor, está faltando aquele que tem um ministério de profeta. Irmão André, os profetas durou até João Batista. Então fala isso para Donald Stamps, que escreveu a Bíblia de Estudo Pentecostal, que ele falou que existe o ministério de profeta. Está lá no estudo, Efésios 4:11. Dons ministeriais são homem com um dom profético. Um ministério, ele não é profeta, mas é um ministério profético, que você vai perceber que na sua mensagem é sempre uma mensagem de exortação, é uma mensagem de consolação, é uma mensagem de edificação. Praticamente tem o mesmo efeito da profecia, porém a profecia é de operação
esporádico, Deus usa e traz a mensagem. Aquele que tem o dom de ministério profético, ele prega, é um dom de serviço, é um dom permanente. Toda vez que ele prega, a mensagem dele tem um sentido profético, de exortação, de edificação, de consolação. O apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado, seria o missionário de hoje. O missionário de hoje, se você analisar, ele tem um ministério de apóstolo, porque ele vai aonde não tem igreja, ele é o abridor de igreja. Só que ele abre a igreja, mas você não pode deixar ele muito tempo lá, porque ele não é o pastor. Depois que ele abre a igreja, aí você percebe, coitado do missionário, fica 1 ano, 2 anos, na hora que a igreja está boa, o pastor Levi vai lá e tira ele, porque se ele ficar, ele vai acabar com a igreja, porque ele abre a igreja, ele conquista, mas depois tem que ir o pastor para apacentar. E ele tem que ir para abrir a igreja em outro lugar. Todo mundo fica com dó, menos ele, porque ele sabe que o dom dele é conquistar quem não foi alcançado. E quando o pastor tira ele da congregação, ele não fica triste, porque quando você está agindo no dom de Deus, ele sabe que o ministério dele é abrir igreja, é conquistar. E depois que está pronto, ele com alegria recebe o novo obreiro que vai apacentar a igreja. Aí depois a igreja ali, aquele campo, quando não está indo muito bem, Deus manda quem? O evangelista, que é aquele pregador de multidão, que evangeliza, que Deus usa, que faz milagres, que faz maravilha, que chama as multidões e a igreja enche. Mas o evangelista não pode dirigir a igreja. Quem tem que dirigir a igreja é o pastor. E depois a igreja está caindo em leniência, a igreja está caindo em letargia, a igreja está querendo enfraquecer espiritualmente. Então Deus levanta o profeta, e o profeta vem com sua mensagem, exortando ao retorno, e assim Deus vai trabalhando. Mas aí a igreja precisa o quê? Lutar contra as heresias, lutar contra as coisas que vêm. Então Deus levanta quem? Os mestres, os doutores, para se aprofundarem na igreja e trazer alimento sólido para a igreja, para estruturar a doutrina da igreja. E esses 5 dons ministeriais, que podemos dizer que é a mão de Cristo operando na igreja, ajuda a edificar a igreja, e a igreja se torna poderosa, e as portas do inferno não podem prevalecer contra esta igreja. Eita lá, bachuricanda lá, e rassumi anda, neva cheia. Orecanda na bachúvias, nem canchuri mirraias. Quando esses dons estão operando, a igreja se torna a imagem de varão perfeita. Quando esses dons estão operando na igreja, nós não somos como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, pelo engano de homens. A operação dos dons nos livra disso. Irmãos, quando eu aceitei a Cristo, eu lembrava que eu falava dos dons espirituais, eu buscava, e alguns irmãos diziam, toma cuidado, a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas era a igreja mais problemática. Sabe o que eu entendia com isso? Que os dons espirituais causavam problema na igreja. Mas isso é a maior mentira que o diabo já disse. Os problemas na igreja não era por causa dos dons, era por causa da carnalidade, era por causa da ignorância, era por causa os dons espirituais estavam operando ali exatamente para corrigir aqueles problemas. Ei, canturi, rai, halamassúvia. Havia desordem na igreja? Havia, xalai, cantu. Mas por isso Paulo escreveu aos Coríntios para corrigir os excessos. Para corrigir os excessos. Paulo não mandou ninguém parar de ser usado nos dons espirituais. Ele escreveu corrigindo. O que ele dizia? Quando alguém falar em línguas, fale 2 ou 3. E outro interprete. Mas se não houver quem interprete, fique sem falar. Não, fale consigo mesmo. Porque aquele que fala consigo mesmo edifica-se a... Sabe aquele momento que está difícil, que a luta está grande? Lá na igreja a congregação está difícil. Dobra o joelho, começa a buscar. E a hora que o Espírito Santo te tomar e você começar a falar em línguas estranhas, não pare, mesmo que você não entenda. Paulo escrevendo diz que aquele que ora no Espírito ora bem.
e edifica-se a si mesmo. Por qualquer um dos irmãos aqui pode testificar que no momento difícil da luta você dobrou o joelho e num certo momento o Espírito do Senhor veio sobre você, e vamos dizer, aquele fogo, o vento do Senhor veio, você começou a falar em línguas estranhas, você não entende o que você falou, mas você saiu daquela oração renovado, cheio de energia, cheio da unção. Você precisa disso, nós precisamos disso, irmãos. Nós como os crentes não podemos viver sem isso. Ai, canturi, ai. O tópico 2 diz diversos dons, mas um só Espírito. Assim a semelhança, diversos membros, mas um só corpo. Eu tenho uma mão. Tive uma vez que eu tive uma infecção no rosto. Eu fui na dermatologista e ela falou: nós precisamos cuidar disso, porque é a área nobre do corpo. A área nobre é o rosto. Mas você usa o que para cuidar do rosto? A mão. A área nobre é o rosto, mas sem a mão. Vamos falar com as irmãs. As irmãs se arrumam com a intenção de virem bonitas na igreja. Arruma o rosto, arruma tudo. A intenção é mostrar o quê? O rosto. Mas o que usa para arrumar o rosto, arrumar o corpo? A roupa tem que ser bonita. Mas o que você usa para vestir a roupa? O que aparece muitas vezes é o rosto. O que aparece é o corpo. Mas os membros que fazem esse corpo ter a vista, não aparece. Os irmãos já tentaram pegar uma moeda no chão sem o dedão? Joga uma moeda no chão e tenta pegar somente com esses 4 dedos. Tenta pegar uma moeda somente com esses 4 dedos. Agora em novembro precisei passar por uma cirurgia, retirar a vesícula. Era uma dor terrível, terrível. Eu não sabia, prejudicava todo o corpo. Mas é um membro que foi retirado. Resolveu o problema. O corpo, ele todo se depende um do outro. A igreja é um organismo. Precisa de todos os dons estarem operando em conjunto para a saúde da igreja, para a saúde do corpo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Eu falei dos 5 dons ministeriais, mas lá em Romanos 12 também falo de outros dons de socorro, tudo, mas são dons também de permanentes ali de serviço. Olha, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se você tem um dom, você recebeu para ser utilizado na igreja. Foi o Espírito que deu. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outra pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de maravilhas, a outra a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente como cada um, para cada um. O que o apóstolo está querendo dizer? São vários dons. São os dons de poder, né? Fé, milagres, maravilhas. Maravilhas e dons de curar, né? Fé, milagres e dons de curar, que estão dentro, né? Podemos chamar dos dons de poder. Estão chamados dons de revelação, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de ciência, e os dons vocais, profecia, variedade de línguas e interpretação. São os dons que se manifestam na igreja. Se nós não tomarmos cuidado e não entendermos que são vários dons, 5 dons ministeriais, mais esses dons, e depois lá em Romanos 12 fala dos dons de socorro, dom de administrar e assim por diante. Se nós não entendermos isso, que é vários dons, mas um só Espírito, vários membros, mas um só corpo, vamos tomar por exemplo a Assembleia de Deus. Se nós não tomarmos cuidado com isso, alguém vai abrir a Assembleia de Deus, o ministério do evangelista, porque ele acha que ser evangelista é mais importante.
E o outro, não entendendo, vai abrir a Assembleia de Deus, Ministério do Profeta. E o outro vai abrir a Assembleia de Deus, Ministério do Doutor. Pois o outro vai abrir a Assembleia de Deus, Ministério do Apóstolo. O outro vai abrir a Assembleia de Deus, Ministério dos Milagres. Ou a Assembleia de Deus, Ministério da Fé. Ou a Assembleia de Deus, Ministério da Profecia. Por quê? Porque ele acha que o dom dele por si só é o suficiente. O dom não é para ser usado individualmente, é dado para ser usado para o quê? Edificação do corpo. Cristo só é glorificado quando andam todos juntos com um objetivo: glorificar a Cristo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O seu dom não é mais importante do que o seu irmão. O seu dom é necessário para a edificação do seu irmão, mas o dom do seu irmão é necessário para a sua edificação. Quem recebe dom de Deus não recebe para si, recebe para os outros. Quem recebe o dom do ensino, o dom não é para ele, o dom é para a igreja, é para aquele que recebe o ensino. Aquele que recebe os dons de curar, não é para ele, é para quem está doente. O dom é uma dádiva, é um presente que é dado para você, para o que for útil para a igreja. Então aqui eu dei um paralelo e mostrando que a ignorância a isto, mas eu falando sobre isso, parece uma realidade muito distante em nossos dias. Porque parece-me que há uma ausência muito grande da manifestação do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Mas sabe por que está tendo essa ausência? Quando Jesus foi lá e expulsou os mercadores lá do templo, ele disse: está escrito, a casa de meu pai será chamada a casa de? Não é de pregação? Não é casa de pregação? Não é casa de louvor? Casa de cantoria? Será chamada a casa de oração. Mais uma vez tomando, não sei se foi a palavra para o pastor Levi, alguém, vamos ter costa larga. Quanto tempo tem a palavra no seu culto que você dirige? 1 hora? Glória a Deus. Quanto tempo de louvor tem? 1 hora? Glória a Deus. Só que o culto seu dura 2 horas. Por que não acontece milagre mais? Por que o Espírito Santo não opera? O diabo é esperto, irmãos. Ele sabe que se os dons não se manifestarem, a igreja não se edifica. Mas ele sabe que o solo para isso se manifestar é um ambiente de oração. E infelizmente a oração, ela faz parte não do culto, mas fora do culto. A oração não faz parte do culto. Um dia eu fiquei indignado. Vamos fazer uma campanha de oração, dizia um irmão. Vamos vir antes do culto. Oxe, oração não faz parte do culto. Vamos vir antes do culto. Vamos fazer uma campanha. Vai acabar o culto, irmãos, e vamos fazer um momento de oração. Por que a oração não pode estar no culto? Disse um pastor para mim: se nós fizermos oração, colocar o povo para orar, o povo vai embora. O povo não quer orar mais. Legal. Os carnais vão embora, virão os espirituais. Deus nos chamou para cuidar de crentes espirituais, não de crentes carnais. Deus nos chamou para revelar a Cristo, não para ficar oferecendo boa vida. Crente espiritual, ele toma a cruz, carrega a cruz e dá glória a Deus. Crente carnal está sentado no sofá, todo confortável, assistindo televisão e reclamando do culto, reclamando da igreja, reclamando da vida ruim que tem. Você foi chamado para cuidar de quem, irmãos? A minha casa será chamada casa de oração. Dos irmãos aqui tem um bom tempo aqui, vocês sabem, o último culto que você viu Deus operar, que você viu Deus se manifestar, tenta lembrar quanto tempo de oração teve naquele culto. Tenta lembrar. As vezes que você esteve mais cheio do Espírito Santo,
Às vezes que o Espírito Santo, sabe aquele dia que você pregou e a glória de Deus veio, Deus te usou. Olha o que você fez antes. Quanto tempo você passou com Deus? Quanto tempo você passou com Deus? João e Pedro falavam com ousadia com os sacerdotes. E a Bíblia diz que eles ficaram admirados, porque eles eram iletrados, indoutos, mas souberam que eles haviam estado com Jesus. Às vezes você não tem letra, às vezes você não tem conhecimento profundo, mas se você esteve com Jesus, a coisa vai fazer a diferença lá. Sabendo disso, e de ignorar os dons e a sua manifestação, o fato de aqueles que desprezam o dom que tem. Lá em 1 Coríntios 12, 15 diz: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, não será isso por isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O que eu estou querendo dizer? O seu dom, irmão, não será igual ao do seu irmão. E não é porque não é igual que você não é membro da igreja, que você não é usado por Deus. Se a mão disser, eu não sou olho, não sou do corpo, mas não está ligado. Está ligado, mas a mão tem uma função. Você já tentou escrever uma carta com os pés? Você já tentou? Mas não tem dedo, mesma coisa? Mas você já tentou escrever com o pé, pegar a caneta e escrever? O pé não tem essa função. O olho vê algo que o olho está vendo, eu tenho que ir lá pegar, mas o olho consegue ir lá? Quem vai te levar? É as pernas. É isso que Paulo está querendo dizer. Às vezes você não é o evangelista da igreja, aquele que prega e uma multidão olha para ele, aclama o nome dele, veio fulano de tal e Deus usou, e Deus usou, e Deus usou. Mas aquela alma que foi salva com a pregação do evangelista vai precisar ser discipulada, vai precisar de visita, e é nesta hora que Deus usa você. E quem é mais importante, o evangelista que pregou, ou você que foi lá visitar aquele que aceitou Jesus com a mensagem do evangelista? Ou você que foi lá levar assistência social, ou você que foi lá ajudar? Quem é mais importante? Não é questão de importância, a importância está em se operar junto, no trabalho conjunto. É isso que Paulo está querendo dizer. Vários membros, vários dons, mas um só corpo, um só Espírito. O mesmo Espírito que unge o evangelista para pregar, que unge o profeta para profetizar, ele unge o irmão para socorrer, ele usa o irmão para visitar, ele usa o irmão para evangelizar na rua. É o mesmo Espírito. Não é porque o seu dom não é visível, não tem esse caráter exterior, não é de uma manifestação exterior que todos veem, que você não é importante. Não é porque o seu pé sempre está tampado por um calçado, não faz falta. É isso que ele está dizendo. Não despreze o dom de Deus, não despreze o dom que Deus te deu. Mas também tem outro problema, o terceiro: acreditar que você como membro se tornou-se autossuficiente, ou seja, acreditar que o dom que você recebeu de Deus é suficiente para você viver sozinho, que é o que Paulo escreve, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Falando de corpo, se tivesse apenas uma mão aqui, eu poderia dizer que essa mão é um corpo? Para ser um corpo precisa do quê? Mão, pernas, pés, braço, cabeça. O que ele está querendo dizer? Se todos fossem só mão, onde estaria o resto?
Se todos forem evangelistas, onde estarão os pastores? Se todos forem pastores, onde estarão os profetas? Se todos tiverem o dom de profecia, onde estarão os dons de milagres? Se todos têm os dons de milagre, onde estaria o discernimento do Espírito? Ou seja, mas tem aquele que acha porque recebeu um dom, e normalmente aquele dom visível, ele acha que ele é bom. Ele acha que ele é... Porque aquele que é evangelista acha que todo o dinheiro da igreja tem que ser usado com campanha evangelística, porque é o dom dele. Mas aquele que é pastor acha que todo o dinheiro tem que ser usado para investir na igreja para apacentar. Aquele que é mestre diz que todo o recurso da igreja tem que ser investido em ensino. Aquele que é socorro, assistência social, acha que todo o dinheiro da igreja tem que ser investido em assistência social. Aquele que é missionário, que tem a chamada missionária, chega aqui e prega, diz que a maior missão da igreja é evangelizar, fazer a obra missionária, porque é o dom dele. Então ele acha que todo mundo... Mas a missão da igreja é agir em conjunto, todos os membros, para a glória de Cristo e edificação da igreja. Alai, Shurikana. E no meio a tudo isso, vem aquele lá que está lá em Romanos 12, que é o dom de administrar, que normalmente é o pastor presidente que tem que ficar administrando todos esses irmãos aí, querendo usar todos os recursos humanos e materiais da igreja para o bom sucesso do seu ministério, vamos dizer assim. Então, irmãos, ninguém é autossuficiente. Olha o que diz em Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso aqui é conforme a Almeida corrigida e fiel. Não pense, irmãos, muito além de si mesmo. Não importa se Deus te usa, se você ora e opera milagre, fala assim, você não vive sozinho. Você precisa da igreja, você precisa orar, você precisa jejuar, mas você precisa sentar na escola dominical para ouvir o professor. Você precisa vir no culto para ser apacentado pelo pastor. Você precisa estar no culto para ser consolado, edificado pelo profeta. Você precisa ajudar o evangelista a evangelizar. Você precisa apoiar os demais dons. Você precisa, a igreja é um corpo. Outro problema que prejudica o corpo de Cristo: desonrar os demais membros considerados fracos e desnecessários, causando o quê? Divisões no corpo. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham uns membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros regozijam-se com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É igual eu falei, irmãos, tem alguma parte no seu corpo que você pode descartar? Tem algum membro que você acha que não precisa? Tem, irmãos? Olha aí, analisa você mesmo. Tem alguma parte do seu corpo que você fala assim, isso aqui eu não preciso, eu posso tirar, posso viver sem. O médico falou para mim, não, eu vou tirar a vesícula, aí não vai fazer falta nenhuma. Imagina que não, né? Tudo que eu como parece que para, a digestão não vai. Não, é um membrozinho que só serve para armazenar o líquido que vem do fígado lá, não faz mal nenhum. Faz 3 meses que eu como e de vez em quando dá indigestão, de vez em quando solta o intestino, porque o corpo não consegue, dependendo do que come passa mal. Quem já passou? Eu estou falando que é uma experiência minha, mas tem outras pessoas que fazem outro tipo de cirurgia, tiram uma parte do corpo. Não, o médico fala, não vai fazer falta nenhuma. É porque não é ele, né? É você que foi tirado um pedaço seu. Então quem passou por isso sabe. E o que Paulo está querendo dizer aqui? Tem algum membro do corpo aí que você acha, isso aqui é o mais descartável, o menos necessário. Tira ele do corpo, você vai ver. O cabelo, você vai lá no cabeleireiro, corta, você se preocupa em levar ele para casa?
Mas quando ele começa a cair, você começa a se preocupar, né? Quando você é novo, deixa o cabelo crescer, deixa o cabelo para cima, para baixo, é uma maravilha. Você corta o cabelo, não está nem preocupado, né? A hora que os cabelos começam a cair, aí você vai no cabeleireiro e fala, vai mais devagar, deixa um pouquinho mais alto aí, porque tem que esconder. Aí você começa a se preocupar com o cabelo. A unha você corta ali, não está nem aí, mas o dia que você corta errado, aí você sente que ela está ali. A unha não faz falta, tenta pegar uma moeda no chão sem unha. Joga uma moeda no chão e tenta pegar sem a unha. Corta a unha bem curtinha e tenta pegar alguma coisa no chão sem a unha para você ver a dificuldade que é. Parece que não faz falta. Assim é na igreja, Paulo está ensinando na igreja de Corinto. Tem aquele irmão que tem um dom que às vezes a igreja inteira não sabe qual é o dom dele, mas a igreja só percebe que ele está fazendo falta às vezes quando ele desvia da igreja, ou quando ele muda de congregação. Já viu aquele irmão que você ia no curso, sempre via ele quietinho, uma bênção, tal ali. O dia que ele falou para você, vou mudar de congregação, aí ele foi para trabalhar na outra congregação, aí você percebeu que faz uma falta aquele irmão. Os irmãos se dirigem e falam, mas aquele irmão fazia uma falta, ele era quietinho ali, mas agora eu estou vendo o que ele fazia na igreja. Não é assim, irmãos? Por quê, irmãos? Nós temos que estar ligado com quem? A cabeça é quem? É Cristo. E Ele dá o dom a cada um para o que for útil. Agora, já estamos indo já para o fim. Não aceitar o lugar que Deus te colocou na igreja. Tem esse problema. Mas agora Deus colocou, que é o tema da nossa reciclagem, os membros no corpo, cada um deles como quis. A uns pôs Deus na igreja como apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então quer dizer, a Paulo aqui misturou dons de ministério e os dons de operação, mas disse que quem que foi que colocou? Foi Deus. Então quando Deus coloca o obreiro lá na sua congregação para dirigir, coloca o obreiro lá para ensinar na escola dominical, quem que foi que pôs? Foi Deus. Mas nós entendemos que foi quem? Pastor Levi, foi o dirigente da congregação. E tem gente que quer ficar bravo, não aceita o lugar no corpo que Deus te colocou. Isso, o que faz com a igreja? Prejudica o corpo de Cristo, prejudica a igreja. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. O dom que Deus te deu é seu, irmão. Só você pode usar este dom. Voltando um pouco, não despreza esse dom que Deus te deu. Não despreza. Aceita o lugar que Deus te colocou. E faça o que Deus te mandou fazer com amor. Com amor. É o que está escrito aqui, E uma das falhas é não aceitar o lugar, e a outra é fazer a obra de Deus sem amor. Esses irmãos já viu o início da igreja de Éfeso e como Deus operou vários milagres através de Paulo, daqueles 12 discípulos que foram batizados no Espírito Santo, os milagres que aconteceu e o culto a deusa Diana que foi abalado naquela cidade, que coisa tremenda que foi. Mas irmãos, depois leem a carta de Apocalipse, quando através de João, Deus envia uma carta para a igreja de Éfeso e ela diz: tenho porém contra ti que deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. Mas a Bíblia diz ali, que eles colocaram os falsos profetas, os falsos apóstolos em prova e viram que eles eram errados. Tinha uma doutrina bem estabilizada. Paulo foi o fundador da igreja. Timóteo, tudo indica que dirigiu aquela igreja. Segundo a tradição, João esteve dirigindo aquela igreja. Vários homens de Deus de peso ali. Era uma igreja bem organizada, doutrinariamente bem estabelecida, mas havia deixado o quê? Primeiro amor. E quando você vai ver qual que era o primeiro amor?
batismo no Espírito Santo, unção, poder de Deus, milagres, maravilhas. Talvez tinha uma igreja bem estabelecida, mas não tinha mais nada das coisas espirituais ali operando. Olha só, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Falar em línguas estranhas é necessário. Haver interpretação de línguas é necessário, porque falar em línguas edifica a si mesmo. Quando há interpretação é uma mensagem profética, é algo extraordinário. Mas se o portador do dom não tiver amor, não serve para nada. É como metal que tine. Não tem valor, faz barulho, mas não tem vida. Não tem vida. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, além de ignorar os dons, ali a igreja estava ignorando, não entendendo a unidade do Espírito, estavam operando os dons sem amor. Por isso estava havendo a confusão na igreja lá. Por isso na Santa Ceia, tinha uns irmãos que estavam fazendo da Santa Ceia uma festa. Uns levavam um monte de comida e outros não levavam nada. Os que levavam comiam, os que não levavam não comiam. Porque entendia que a Santa Ceia era uma festa. Aí Paulo falou, vocês precisam discernir o corpo de Cristo. Tinha crente lá com discernimento de espírito? Tinha, mas não estava discernindo. Precisou Paulo vir e corrigir. Por quê? Não havia o quê? Amor. Não havia amor. Havia dificuldade ali. Olha só Romanos 12, 4, 8. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O que Paulo está querendo dizer? Você recebeu o dom da profecia? Segundo a medida da fé que você recebeu, execute essa obra, profetiza. Se é ministério, seja em ministrar. Se você recebeu o dom do ministério, então ministra. Se você recebeu o dom de ensinar, seja dedicado em ensinar. O que exorta, use esse dom em exortar. Exortar é pegar o cajado e descer na cabeça dos irmãos. Exortar significa levantar o ânimo. Se o seu trabalho é exortar, levantar o ânimo, execute, faça. Deus te chamou para isso. É o seu dom, não despreze o dom. O que reparte, faça com liberalidade. Não já ouviu falar desse dom de repartir? Aquele que tudo que ele tem, ele reparte? Já viu aquele que ganha, 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 e quando você vê parece que ele não tem nada? Porque tudo que ele tem, ele reparte. Ele leva o almoço dele, o companheiro dele está sem almoço, metade do almoço é do companheiro. Ele tem 2 sapatos, o companheiro está sem o sapato, o outro sapato dele é do irmão. Ele tem 2 ternos, o irmão está sem terno, ele já está dando o terno para o irmão. Ele tem 2 Bíblias, o irmão não tem uma Bíblia, ele já está dando a Bíblia. Às vezes ele tem uma só, O crente aceitou a Jesus, eu queria tanto uma Bíblia. Ele toma, leva a minha Bíblia, depois eu compro outra. O que tem esse dom, então faça com liberalidade. Xalai, canto, rama, sebe, achou. Ori, raia, las. O que exercita, o que preside, com cuidado. Aquele que governa, que preside, tem que ter cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria. E depois ele diz: o amor seja não fingido. Aborreçam o mal e se apeguem ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros.
Não podemos ignorar o Espírito Santo, não podemos ignorar o batismo, não podemos ignorar a manifestação e operação dos dons. Isso tem que estar em evidência na igreja e precisa estar sendo operado com amor. Quando a igreja assim vive, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Olha que diz ali em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns. E no final, ali no versículo 15, que o horário já está me dizendo para parar, diz: antes seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Você quer que a sua igreja cresça? Quer que a sua igreja aumenta? Os membros precisam estar ajustados, precisa estar bem ligado. A liga que junta os membros do corpo é o Espírito Santo e o amor. É a obra do Espírito Santo, e é o amor no coração dos crentes. O que nos liga é isso. Quantas vezes o irmão está andando na rua e não conhece o irmão, mas você olha no rosto da pessoa, você sabe, aquele ali é meu irmão. Tem uma vez que eu estava andando na rua, veio um irmão, ele chegou, olhou para mim e ficou olhando, a paz do Senhor, meu irmão. Ele nem era daqui de Limeira. Ele falou, mas como você sabe? Desculpa, mas eu não te conheço. Não, é só de olhar para o irmão que eu sei que o irmão é irmão. Só de olhar eu sei que o irmão é crente. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele faltou dizer: o que você tem na sua vida eu tenho na minha. Para terminar, irmãos, abram a Bíblia em 1 Pedro 4, versículo 8, diz assim: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra de Deus está falando com o irmão. Não despreze o dom, viva o seu dom e faça com amor. Para terminar, outro problema grande que talvez seja da maioria dos nossos dias: não procurar e não despertar o dom de Deus que existe em nós. 1 Coríntios capítulo 12, 31 diz: portanto procurai com zelo os melhores dons. Portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procurai com zelo os melhores dons. Mas qual que é o dom melhor? Tem algum dom pior? Não tem dons, todos os dons. A Bíblia diz lá, se eu não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, que nós devemos sobejar nos dons. Devemos procurar os dons e abundar neles. Não é porque Deus te usa no dom da profecia que você não deve buscar. A Bíblia não ensina a buscar um só dom. Ela diz, você deve buscar os dons. Um crente pode receber mais do que um dom, pode ser usado em mais do que um dom. E a palavra de Deus diz para nós sobejarmos nisso, para nós mergulharmos nisso, vivemos isso. Devemos procurar. Você conhece alguém que não está procurando o dom? Quantos crentes você conhece que está procurando o dom? Que vem até você perguntar sobre os dons, que quer aprender, que quer ser usado? E olha só, 2 Timóteo, para terminar, 1,6: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos. Você está mandando despertar é porque o dom aconteceu o quê? Adormeceu.
adormeceu o dom. A gente sabe que Deus nunca fala para quem não veio no culto. Deus não fala com aquele que ficou em casa. Deus fala com aquele que veio. E estou terminando aqui. Desperta, desperta o dom de Deus que está em ti, meu amado. Sabe o que Donald Stamps, vamos falar só um exemplo clássico da nossa igreja pentecostal, fala sobre as línguas estranhas? Ele fazendo um comentário, ele fala que o crente, quando aceita Jesus Cristo, ele tem o Espírito, é como um copo que tem água. É possível o crente, quando aceita Jesus, ter o Espírito. Aí vem aquela ilustração que eu falei, mas quando o crente vai buscando a Deus, esse copo, quando chega até a boca, ele está cheio. Mas quando ele busca mais, é como se Deus pegasse esse copo e mergulhasse ele num rio. Aí esse copo está imergido no rio. Aí ele está batizado com o Espírito Santo. E quando ele está batizado com o Espírito Santo, nós pentecostais da Assembleia de Deus entendemos que ele fala em línguas estranhas. Toda vez que, se ele permanece imerso na água, no rio, ele permanece falando em línguas estranhas. E nesse ambiente imerso no Espírito, ele fala em línguas estranhas, ele interpreta línguas estranhas, ele profetiza, ele opera milagres, Deus faz maravilhas através dele. Mas se esse crente voluntariamente sai do rio, ele pode permanecer cheio, mas aí ele para de falar em línguas estranhas. E alguns dizem, Jesus não me deu o dom de língua. Não, o dom da línguas estranhas é um. A língua estranha como variedade é um. Mas a língua como evidência do batismo no Espírito Santo é outra. E vocês que por experiência sabem, quando você está falando em línguas estranhas na igreja, é normal, porque como evidência do batismo, Deus te toma, você começa a falar em línguas estranhas e é uma bênção. Mas quando é variedade de línguas, você começa a falar e começa a falar frases e palavras que você não fala antes. E Deus te toma com uma autoridade e você começa a falar mais alto. A igreja está naquele clima espiritual, como num mover sobrenatural do Espírito, a igreja começa a silenciar. Às vezes Deus usa você mesmo e você começa a interpretar. Ou às vezes Deus levanta outro e interpreta. Essa língua é a variedade de línguas. É essa que Paulo doutrina. É essa que 2 ou 3 devem falar. Agora Paulo diz, não proibais falar em línguas. Aí ele está falando da evidência do batismo no Espírito Santo. Não proíbam falar, você não está proibido de falar em línguas estranhas, irmãos. Mas agora eu acredito que todo mundo aqui que foi batizado com o Espírito Santo, aprendeu a falar em línguas estranhas, foi usado por Deus, Jesus batizou, você não começou falando línguas estranhas, você começou dando glória a Deus. Porque eu lembro que quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo, o irmão disse, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Dá glória a Deus. Eu falei, mas que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei, mas comecei a dar glória a Deus. Dava glória a Deus e... Tem alguém me olhando? Era novo convertido, dava glória a Deus e olhava. Tem alguém me olhando? Dava glória a Deus e olhava. Mas eu comecei a dar glória a Deus e o coração ardeu. Parei de olhar de lado. Dava glória a Deus e o coração ardia, já não olhava mais do lado. Dava glória a Deus, já comecei a fechar os olhos. Dava glória a Deus, as lágrimas começaram a descer. Dava glória a Deus e eu comecei a sentir a presença de Deus. Dava glória a Deus e de repente veio o pastor e impôs as mãos e disse, receba! E naquele dia eu comecei a falar em línguas estranhas. Fui imergido no Espírito Santo. Ralai, shurikanda, lai, amassúbia. Eu creio que talvez a experiência tenha sido semelhante com você. Ou talvez você tenha sido como Cornélio, o pastor estava pregando e diz, você não precisa vir aqui na frente, fica onde você está. E você ouviu a palavra, e ouvindo a palavra você creu, e de repente caiu o Espírito Santo sobre você. E você começou a profetizar e falar línguas estranhas. Concluído, irmãos, aqui no final que diz,
que é a continuação. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor. Deus não nos deu espírito de medo, irmão. Nós, como crentes em Cristo, fazemos parte do organismo de Cristo, de uma igreja sobrenatural. Qual é o limite para Deus? O que Deus não pode fazer? O que Deus não pode fazer quando o crente ora, quando o crente busca? Porque Deus não deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhe do teu Senhor. Desperta o dom que está na tua vida. Não tenha vergonha de dar testemunho de Cristo. Desperta o dom, desperta o dom, desperta o dom. Ai, xedecanda lamachuri, canda lamahai. Nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, irmão. Jesus, você como crente, participa das aflições, sofre com o Evangelho, luta com o Evangelho, luta pela obra de Cristo. Você não tem espírito de medo, você tem um espírito de fortaleza. Desperta, desperta, desperta. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, diz lá em 5,19: não apague o espírito, não extinga o espírito, não apague a chama de Deus. Se a chama está se apagando, aproveita nesta noite. Jesus está aqui, Ele quer acender a chama de novo, Ele quer fazer o fogo arder, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você faz parte de um movimento espiritual, de um movimento pentecostal. Se você crê, aleluia, busque, desperte. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, trabalha, desperta, faz a obra, porque Deus te chamou para uma santa vocação. Quando você trabalha numa empresa, chega o seu chefe e diz: baseado nas suas qualidades, vou te promover. Você fica feliz, você foi promovido. Paulo está dizendo: você estava no mundo perdido, Jesus te salvou. E agora Ele te chamou para uma santa vocação. Você foi promovido pelo Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui, obreiro, irmão, você tem o ministério de Cristo. Isso é um privilégio, amados irmãos. Você é o embaixador de Cristo. Faça assim, porque não foi segundo as suas obras, mas foi segundo a graça de Deus. Você não merecia, mas Jesus te salvou, Jesus te limpou, Jesus te vocacionou, Jesus te batizou, Jesus te encheu. Então faz a obra que Deus tem te chamado para fazer. Faça com amor, aleluia, tomando cuidado com essas coisas que podem prejudicar o corpo de Cristo. Que Deus possa abençoar os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem falado, irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Começamos muito bem, muito bem. Deus tem abençoado o seu servo, nosso irmão André, e ele tem entregado a mensagem quentinha que vem do trono da graça do nosso Deus para nós. Aleluia. Que Deus continue abençoando nosso irmão, companheiro, nosso irmão André. Meus irmãos, nós vamos louvar a Jesus com o hino 186. Vamos contribuir com as nossas ofertas para a obra do Senhor. E em seguida estaremos concluindo a nossa reunião. Amanhã a nossa reciclagem continua.
às 19 horas, não é? Sábado, pode ser, né? 19 horas. Os jovens vão começar aqui às 18 horas. Os irmãos acham que devemos começar às 18 horas também ou só 19 mesmo? O que vocês acham? 19. Nós somos mais velhos, é mais difícil para arrumar roupa, né? Então tá certo. 19 horas amanhã, só que aqui embaixo, viu? Os irmãos que não têm suas credenciais, irmão, faz as credenciais, porque é importante você passar a credencial lá no computador para ficar registrado a sua frequência na nossa reciclagem e em todos os nossos trabalhos, tá certo? 186, vamos convidar o irmão Joel, irmão Amadeu, sempre confundo com Joel, Amadeu, esse bigode da minha frente aí sempre me atrai, rapaz. 186, vamos louvar a Jesus e contribuir com as nossas ofertas para a obra do Senhor. Nosso irmão Lázio veio lá de Uchoa. Onde está o irmão Lázio? Fica em pé, irmão Lázio. Sozinho, irmão Lázio? A esposa está onde? Ficou em casa? Então não valeu. Amanhã traz ela, viu? Amanhã traz ela. Vamos receber o nosso irmão Lázio, lá de Uchoa, com bem-vindo em nome de Jesus. Digamos amém, irmãos. Você que não trouxe a esposa, irmão, traz a esposa amanhã, viu? Deus pode falar com a sua esposa, tá certo? E ela ser uma grande companheira ao teu lado. Amém, irmãos? Maravilha. Bota a benção. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, e que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Que Deus quer não vestir armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes de um tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, e que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, e que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça
que no céu me dará o Senhor. Eu quero andar de valor em valor e segui-lo a Jesus, meu Senhor, e que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Muitos dons, né, irmãos? O Senhor tem preparado para nós. E Paulo falou a Timóteo que o dele foi dado por imposição de mãos. Oraram por ele ali, não é? Se desperta isso, você já recebeu, não é verdade? Eu falo sempre com a minha esposa, já várias vezes, em lugares diferentes do estado de São Paulo, e até no estado de São Paulo, irmãos e irmãs, na hora da oração, assim, às vezes, tem falado com ela que Deus tem dado a ela o dom de cura. E eu digo a ela, você precisa ativar isso. Você precisa orar pelas pessoas, impor as mãos, porque Deus já falou que você vai, através de você, Ele vai curar. Tem muita gente ficando sem cura porque você fica lá sentada lá. Vai, levanta e vai e põe a mão. Não é você que vai curar, não, é Jesus. Tenho dito a ela isso muitas vezes. E às vezes ela vai, às vezes não vai. Se quando sente, vai. Tem que sentir sempre, sentir mais, que é para Jesus curar mais, não é verdade, irmão? Vamos colocar-nos em pé nesse momento. Até amanhã. Aguardo os irmãos em nome de Jesus. Pastor Gerson Cerqueira fazendo esta oração, e nós estaremos trazendo a bênção final. Oramos, meus amados. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esses momentos na tua casa, que aqui, Senhor, mergulhamos neste rio, de sabedoria que tu tem dado ao teu servo, transmitor da tua palavra. Abençoa cada obreiro que veio aqui nessa noite. Continua vindo, para que guardamos no depósito, no nosso coração, para viver o que estamos aprendendo, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, livra de todo perigo e de todo mal, guardando a tua igreja, ó Senhor, na comunhão do teu Santo Espírito. Que a paz de Deus, o amor de Jesus, a comunhão do Espírito Santo reine sobre cada vida, desde agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos, cumprimentem uns aos outros e até amanhã em nome de Jesus.